Olá pessoal, eu sou o professor Márcio e o tema desse Papo Gestão é a ferramenta de gestão SWOT, ou análise SWOT, como alguns conhecem. A análise SWOT nada mais é do que a identificação dos pontos fortes e fracos de uma organização e das oportunidades e as ameaças que estão no seu caminho para que ela possa aproveitar as oportunidades ou que ela possa se prevenir com relação às ameaças que estão no cenário, no ambiente em que ela está situada, em que ela está atuando. Nesse vídeo, vou falar sobre o início da análise SWOT, onde ela foi concebida na história da administração, falarei sobre os elementos da análise SWOT e falarei também um pouquinho sobre a utilização atual da análise SWOT, em que oportunidades ou em que situações é interessante utilizar a análise SWOT hoje em dia. Quando a análise SWOT foi concebida, quando o modelo SWOT foi concebido, o mundo ele era menos dinâmico, ou as pessoas percebiam menos a dinamicidade do mundo. As coisas pareciam que mudavam mais devagar, as coisas pareciam ser mais estáveis. O mundo era menos globalizado, você não tinha tanta inter-relação e interdependência entre os fatores. As coisas demoravam mais a acontecer. Você dependia de formas de comunicação mais lentas do que existem hoje em dia. Hoje, as comunicações são diretas e são online, são em real time, fazendo parecer com que o mundo gire mais rápido, com que as informações e as notícias cheguem mais rápido aos diversos pontos do planeta. O SWOT foi concebido a partir do entendimento de que organização e ambiente agiam no mesmo momento, que havia uma simbiose entre esses dois fatores, os fatores da organização e os fatores do ambiente que cerca a organização, que havia uma interdependência entre esses fatores. E o propósito da SWOT ou da análise SWOT é fazer uma contraposição entre os fatores internos da organização, quer dizer, os fatores sobre os quais a organização tem poder e age sobre, e os fatores do ambiente da organização, do ambiente externo à organização. Os fatores sobre os quais a empresa não possui regência, que impactam diretamente os resultados da organização. Esses elementos são divididos em dois ambientes, o microambiente e o macroambiente. Seja o microambiente de gestão, o microambiente de marketing, o microambiente de comunicação ou o macroambiente de gestão, macroambiente de marketing, macroambiente estratégico, existem essas duas fontes de análise para ser realizada. No microambiente, nos ambientes em que a organização possui poder sobre, em que as movimentações da empresa fazem com que os elementos desta análise se modifiquem ou se atualizem, é chamado de microambiente, onde estão as forças e as fraquezas da organização. Forças e fraquezas porque os elementos desta análise são comparados com os resultados ou com as percepções que os administradores, que os gestores possuem dos concorrentes da organização. Então, quando a empresa possui resultados superiores aos da concorrência ou mais positivos que os da concorrência, é dado como uma força da organização. E quando ela tem resultados inferiores aos da concorrência, é dado como uma fraqueza da organização nesse sentido. Estão neste microambiente de análise da SWOT questões como os colaboradores, os fornecedores, os clientes, os sócios, os acionistas, os canais de distribuição e os concorrentes também. Em se falando de concorrência, existe também a análise de Porter. A análise de Porter tem como intenção analisar as concorrências ao sucesso do seu negócio. Aqui nós observamos os concorrentes especificamente, os concorrentes diretos do negócio, as empresas e os negócios que produzem e que comercializam produtos iguais ao nosso ou similares aos nossos, no caso de eu estar realizando a análise SWOT para a minha empresa. Neste microambiente estão localizados os players, os atores de gestão que são influenciados pelas modificações e pelas alterações que eu faço dentro da minha organização. No macroambiente, pelo outro lado, estão os agentes ou os atores ou os fatores que influenciam as decisões da minha organização. São fatores sobre os quais a empresa não possui regência sobre. São as questões político-legais, as questões econômicas, as questões tecnológicas, as questões culturais, sociodemográficas ou ambientais. Então, devemos fazer a análise desses fatores para que possamos identificar neste ambiente
fatores de oportunidades ou de ameaças à nossa organização. É nesse cenário que o nosso negócio atua, é nesse cenário que o nosso negócio tenta prosperar e tenta ampliar a sua área de comercialização. Atualmente, a utilização da ferramenta SWOT ou da análise SWOT, ela é realizada muito pontualmente nas organizações, em momentos específicos, como no início de um processo, no início de um planejamento, no início de um projeto. Neste momento, se propõe fazer uma análise SWOT para se entender qual é a composição ambiental em que a empresa está atuando no momento, para que seja possível identificar as nossas forças e as nossas fraquezas e as oportunidades e as ameaças que estão se descortinando no ambiente fora da organização. Por que pontualmente? Porque o mundo está mais dinâmico, tudo está mudando em alta velocidade, existe uma alta inter-relação entre esses fatores, tanto do microambiente quanto do macroambiente, e cada vez mais estas inter-relações estão influenciando os resultados uns dos outros, e há uma alta complexidade, há diversas formas de se analisar alguns ambientes. Mas, professor, é preciso analisar todos os elementos do micro e do macroambiente para fazer um novo projeto, um novo processo? Claro que não. Você vai analisar os fatores do microambiente e do macroambiente que sejam pertinentes ao seu negócio, que sejam pertinentes ao projeto que está em desenvolvimento na organização. Você não precisa fazer uma análise completa do ambiente em que a empresa está inserido. É muito interessante avaliar sempre as variáveis internas da organização e manter sempre um ponto de escuta, um ponto de observação nos fatores externos da organização, porque quando eles mudam, a gente precisa mudar aqui dentro também. É necessário haver uma adequação de conduta dentro da organização, dada alguma mudança importante que aconteça no cenário externo da organização que possa vir a impactar a organização na sua forma de trabalhar, no seu modus operandi. Eu sou o professor Márcio, até mais, valeu, tchau, tchau.